Entrevista com o desembargador César Felipe Cury, presidente do NUPEMEC e membro da 11ª Câmara Civil. Na atualidade, há cerca de 100 milhões de processos na Justiça brasileira. De que forma a mediação poderia contribuir para agilizar o julgamento de tantas ações em tramitação? Bom, a mediação como uma nova ferramenta de resolução de conflitos, na verdade, tem como principal virtude o evitar que o processo se instaure ou que seja sendo instaurado, que se chegue até uma sentença. Nada impede também que a mediação possa ser usada, mesmo com o processo em tramitação em segundo grau de jurisdição, portanto, após a sentença. A mediação ela tem como uma das principais características permitir que as partes envolvidas numa disputa, num litígio, construam uma solução mais adequada aos seus respectivos interesses, prescindindo, portanto, da atuação de um juiz para a solução dessa demanda. E é que Vossa Excelência atribui tão elevado volume de processos judiciais e o Código de Defesa do Consumidor seria um dos contribuintes para tantas demandas? Olha, são duas questões que se interrelacionam, mas não necessariamente dependem uma da outra. O enorme volume de processos diz respeito a uma judicialização, um fenômeno de judicialização desequilibrada. Tá? Há uma demanda por melhores serviços, por melhores produtos, por tratamentos mais adequados por parte do Estado e por parte das empresas, apresentado pelo cidadão. Em paralelo a isso, e em razão disso, desde a Constituição Federal, mas não necessariamente iniciado por ela, se tem uma garantia cada vez maior dos direitos fundamentais do cidadão pelos textos normativos, seja da Constituição Federal, seja de leis gerais, e seja de leis codificadas como o Código de Defesa do Consumidor e agora o novo Código de Processo Civil. O resultado disso, aliado ainda a uma infraestrutura deficiente do nosso país, em razão do nosso estágio evolutivo, faz com que o cidadão, não encontrando solução para as suas demandas junto às empresas ou junto ao Estado, como poder público, recorra diretamente ao Judiciário como garantia constitucional. Esse é o resultado, isso é o que resulta nesse fenômeno de distorção do fenômeno da judicialização, resultante de um desequilíbrio pela procura do Judiciário. No campo das soluções para a negociação dos conflitos, Vossa Excelência poderia melhor explicar o funcionamento da conciliação, da mediação e da arbitragem como ferramentas para a justiça moderna? Sim, o próprio Código de Processo Civil, que deverá entrar em vigor em março de 2016, já nos faz essa distinção. Conciliação é quando não há uma relação pretérita e continuada entre as partes. A mediação serve justamente para quando existe uma relação entre as partes, uma relação continuada, seja nas questões de família, nas questões de vizinhança. A gente pode até estender isso para os chamados contratos relacionais de longo prazo, como as questões, por exemplo, relacionadas aos planos de saúde. A arbitragem nada mais é do que, em síntese, um juiz privado. Ouve as partes, analisa as provas existentes e, após sopesar todos os dados, emite uma decisão que vincula as partes. A distinção basicamente é essa. De qualquer forma, são ferramentas que permitem que a sociedade, assumindo a sua parcela de responsabilidade, resolva diretamente ou por intermédio de um terceiro imparcial as suas demandas. E a mediação também pode ser definida como um meio para auxiliar a desburocratização da justiça? Na verdade, a mediação ela constitui
um sistema de parajudiciário, ou seja, ele passa ao lado do judiciário. Não que dentro dos processos em curso não deva ou não possa haver sessões de mediação, mas o fato é que com a lei de mediação, que deve entrar em vigor em breve, e com o Código de Processo Civil, se pretende criar um novo paradigma, uma nova forma de a sociedade se comportar diante e em razão de seus conflitos, privilegiando soluções autocompositivas, soluções negociadas, soluções construídas de comum acordo, a soluções impostas por um juiz. Para o judiciário fica reservada apenas aquela demanda complexa, extremamente difícil, elaborada, que exige um profissional tão qualificado quanto um juiz, que não é absolutamente necessário para as demandas mais corriqueiras. O senhor falou no Código de Processo Civil. Com o novo Código de Processo Civil, que medidas constam como resolução das demandas repetitivas e o que Vossa Excelência poderia comentar a esse respeito? Não, o Código de Processo Civil é um avanço em relação às leis processuais que nós temos hoje e traz uma série de institutos formidáveis que deverão auxiliar bastante no trânsito judiciário dos litígios, como nas soluções parajudiciárias dos conflitos da sociedade. Algumas ferramentas que existem, dentre elas, o que se prevê com maior possibilidade de êxito, é o incidente de resolução de demandas repetitivas. Um dos principais entraves do sistema de justiça convencional hoje são as chamadas demandas de massa, são aquelas demandas de baixa complexidade, reduzido desafio cognitivo e em escala, produzida em escala industrial. São questões que se repetem muito e que acabam absorvendo uma mão de obra muito qualificada para a resolução de questões bastante singelas. O Instituto de Resolução, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é um instituto que visa, como o próprio nome diz, resolver através de um processo ou de um caso exemplo, chamado caso piloto, todas as demandas idênticas ou semelhantes, sejam demandas estritamente de direito material, de direito processual, sejam também, e assim deveria ser ou deverá ser a orientação, demandas decorrentes de um fato único, que deverá receber tratamento único a despeito de abranger uma determinada coletividade. Então, esse instituto, conjugado com outros institutos, sobretudo o da mediação, pode conferir celeridade na tramitação dos processos, segurança jurídica pela padronização ou pela unidade de decisão, para não haver discrepância, e pode conferir efetividade às decisões, que é um dos nossos maiores problemas. Chegando ao processo ao final, nem sempre se tem a resolução da demanda, se tem a resolução do processo. E nesse caso, os mecanismos de negociação, de conciliação e mesmo de mediação podem conferir efetividade a essas decisões, sejam decisões individuais, sejam decisões coletivas. Vossa Excelência está à frente do NUPEMEC deste Tribunal de Justiça. Poderia explicitar os projetos em estudo e em realização no âmbito das políticas públicas de resolução de conflito? O Instituto dos Magistrados do Brasil participa de alguma forma desse projeto? O Instituto dos Magistrados Brasileiros é uma instituição parceira do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tem nos acompanhado em todas as nossas iniciativas e a recíproca também é verdadeira. E nós temos diversos projetos em andamento e em elaboração, principalmente voltados para atender ao fenômeno da judicialização. Então nós temos pretendido implementar os centros judiciários de resolução de conflitos, os CEJUSCs, disseminando os centros pelo Estado. Nesses centros nós pretendemos fazer dotação de material e recursos humanos capazes de atender à população. Temos buscado privilegiar a implementação de ferramentas digitais, como mediação online e à distância.
Temos também buscado parcerias com instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, a Defensoria Pública, as agências reguladoras e as empresas, principalmente aquelas formadoras de grande volume de demandas. Além disso, nós estamos buscando, para dar sustentabilidade ao projeto de mediação no tribunal, um modelo de remuneração dos mediadores, e implementamos em caráter absolutamente pioneiro a mediação em segundo grau de jurisdição, com a participação de magistrados já inativos, e nesse ponto a participação do Instituto dos Magistrados do Brasil tem sido fundamental. Implementamos também, em caráter pioneiro, um núcleo de mediação para atendimento às varas empresariais, visando dar mais efetividade às decisões e a solução de conflitos dessa natureza. Devemos implementar em breve um núcleo de mediação criminal, um projeto também pioneiro. Devemos também buscar outras formas de tratamento no nosso sistema de justiça, através da justiça restaurativa e das oficinas de parentalidade, mais voltadas para as varas da violência doméstica e familiar contra a mulher, dos juizados especiais criminais, e também para as varas de família e da infância, da juventude e do idoso. Então, esses, em linhas gerais, são os nossos projetos para os próximos 2 anos. Com relação ao projeto de lei 7169 de 2014, que regulamenta a mediação, recentemente aprovado na Câmara dos Deputados, o que Vossa Excelência gostaria de comentar? O projeto é inovador, projeto, de acordo com o texto, o último texto aprovado já no Senado, é bastante animador, cuida da mediação pública e da mediação privada, e a perspectiva que nós temos é de que, através desse projeto, haverá um novo campo de trabalho para várias categorias profissionais, sejam os advogados, os psicólogos, assistentes sociais, sociólogos, antropólogos, e uma gama indeterminada de profissionais que hoje orbitam em torno das suas atividades principais, tendo então, a partir dessa nova legislação, um novo e fértil campo de trabalho, prestando assim um auxílio extraordinário, não apenas ao sistema de justiça, mas sobretudo à própria sociedade, ajudando no fomento e na divulgação e na mudança desse paradigma da busca da justiça, e ajudando a formar um novo conceito de uma nova forma de a sociedade resolver as suas demandas. Vossa Excelência gostaria de acrescentar algo? Eu gostaria de parabenizar o Instituto, o IMB, por suas iniciativas, dizer que nós continuamos numa parceria bastante saudável, já longeva, e pretendemos se estenda ainda por muito tempo. Em conjunto com o IMB, nós deveremos ter eventos regionais para difusão, para divulgação da ideia e dos projetos em torno da mediação, e esperamos que isso tenha vida longa. Obrigada. Eu que agradeço.